Quais são essas etapas? Então, a gente já falou, elas estão aqui na nossa tela. Eu já trouxe para vocês que a NANDA está relacionada à segunda etapa, que é diagnóstico. NOC e NIC estão dentro do planejamento, as implementações da NIC estão na quarta etapa e os resultados da NOC são reavaliados na quinta etapa. Aqui é só para você ter uma noção e fazer uma relação dessas linguagens aqui com as 5 etapas do processo de enfermagem. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Vamos lá então, a avaliação de enfermagem é a primeira etapa, tá? Compreende, aqui dentro da avaliação, vamos marcar coleta de dados aqui dentro, tá? Olha lá, exame físico aqui dentro, entrevista aqui dentro. Então, coleta de dados, exame físico, entrevista fazem parte da primeira etapa. Tá? A avaliação compreende eu coletar dados. Esses dados podem ser subjetivos, podem ser objetivos, tá? E essa avaliação, ela pode ser uma avaliação, aqui só para a gente fazer depois a diferença de subjetivo com objetivo. Essa avaliação, por que o termo mudou, professora? Porque a avaliação é um termo que reflete melhor o que a gente faz. É um termo mais global, digamos assim, que dentro dele a gente consegue deixar a coleta de dados, né? Obviamente, quando a gente está pegando ali a história do meu paciente na admissão, a gente está fazendo uma avaliação. Então, a avaliação, ela vai além de pegar informações. Eu pego informações, mas eu já inicio um raciocínio clínico. Então, a avaliação já é ali um raciocínio clínico que eu estou fazendo. Porque coletar dados é só pegar uma ficha. Aí você fez isso? Fiz. Só que eu não estou pensando naquilo que eu estou coletando. Dados objetivos, dados... Aplico ali uma escala, quantas vezes na semana, tá? Deu tanto, deu X, então ok. Você não começou a pensar, você não tá pensando, você tá coletando dados, olha a diferença. A avaliação é eu pegar isso e começar já a raciocinar. Ah, deu tanto, a glicemia tá tanto, você tá tantos dias assim, a sua ferida tá assado, começa, isso é avaliação. A nossa avaliação, né, no inglês tem o Deep Assessment, Screening Assessment. Screening Assessment, eu vou ali, converso com o meu paciente, pego informações, só que quando eu começo ali a fazer um download, né, fazendo, ai, nossa, eu vou lá e faço um Deep Assessment, eu tiro dúvidas, né, eu vou lá refutar, ou eu vou ali confirmar o que já está na minha cabeça, tá? Se a dor dele é crônica, se não é, eu já vou pegando ali informações certeiras no Deep Assessment, eu já vou só aprofundar ali o meu raciocínio, tá? Clínico, porque eu já fui fazendo. Então, a avaliação reflete melhor, lá nos Estados Unidos tem assessment, né? Essa primeira etapa do processo de enfermagem, que eu estou avaliando, nós somos investigadores, né? Nós estamos a todo momento ali em avaliação. Então, dentro da primeira etapa, nós temos coleta de dados, exame físico, entrevista, né? Inicial e contínua, pertinente à saúde, pessoa, família, coletividade, grupos especiais. Quando a gente faz avaliação, essa avaliação, ela pode ser feita mediante, ela é realizada mediante auxílio de técnicas, tá? Que técnicas podem ser laboratoriais, exames de imagem, eu vou ver teste clínico, eu vou fazer uma escala de avaliação ali da dor, eu vou aplicar uma escala para verificar a lesão por pressão, eu vou aplicar uma escala, diversas escalas que a gente pode aplicar para paciente idoso, paciente neonatal, né, protocolo institucional. Isso quando eu faço essa aplicação para analisar o nível que o paciente está de dor, de lesão, de constipação, eu estou avaliando meu paciente. E para quê? Para eu obter informação, porque dado é X, informação é isso contextualizado, é eu entender o que é X, tá? Entender o que é X sobre as necessidades de cuidado, tá? De enfermagem. Então, a avaliação envolve, óbvio, né? Para que a gente consiga cuidar do nosso paciente. Aqui, então, a coleta de dados, que envolve dados objetivos e subjetivos. O objetivo é o que a gente observa. O que a gente tem ali, a temperatura 38, qual que é o quantitativo da frequência respiratória, da frequência cardíaca, tá? É uma coisa objetiva, tá? É palpável, observável.
Tem um exame laboratorial, tá? São dados objetivos. Os subjetivos é o que a pessoa fala. Eu tô com febre, eu estou sentindo dor, tá? Só pra gente ir aí confirmando isso. E quando a gente tá avaliando, o que que a gente avalia pra gente cuidar da pessoa, para o cuidado de enfermagem? A gente avalia a resposta humana. Então, o nosso grande foco de avaliação, de análise, são as respostas humanas. É aquilo aqui que a gente está observando, que ele está trazendo para a gente, tá? Diagnóstico médicos, procedimentos, são apoio para o nosso raciocínio clínico, são condições associadas, são apoio. O que a gente tem que focar são respostas humanas, tá? Diagnóstico de enfermagem, vou falar muito mais aprofundado para vocês amanhã, tá? Na aula de Nanda, mas vamos lá. Compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidade e disposições para melhorar comportamento de saúde. Esses três, dentro inclusive da Nanda, são os 3 tipos de diagnósticos de enfermagem. Diagnóstico com foco no problema, então eu vou identificar problemas. Condições de vulnerabilidade são diagnósticos de risco e disposições para melhorar comportamento de saúde são diagnósticos de promoção da saúde. Então, dentro do conceito de diagnóstico de enfermagem da nova resolução, nós temos os 3 tipos de diagnósticos de enfermagem. E o que é o diagnóstico de enfermagem? O julgamento clínico. Gente, falou nessa palavra, falou em julgamento clínico, o que está falando? Está falando de diagnóstico de enfermagem, tá? Diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico. E eu julgo essas informações sobre necessidades de cuidado. Lembra do nosso cerne, do nosso ponto focal, que é o cuidado? Sobre as necessidades que essa pessoa tem de eu cuidar dela, tá? A nomeação dos diagnósticos poderá ter como base os sistemas de linguagem padronizada. É uma etapa, gente, privativa do enfermeiro, tá? Diagnóstico de enfermagem é uma etapa privativa do enfermeiro. Planejamento de enfermagem. O planejamento compreende o desenvolvimento de um plano assistencial, tá? Quando a gente fala em planejamento, a gente tem que pensar numa organização. Eu vou estudar, qual que é o seu foco? Eu quero daqui 1 ano estar nomeado. Então, o que você vai fazer? Quais são suas prioridades? Vamos aqui colocar as prioridades no papel. Ok, colocou? O que você espera alcançar? Daqui 1 ano estar nomeado. E o que você vai fazer para isso? Eu vou acordar 6 horas da manhã, eu vou estudar nos finais de semana, Isso é um planejamento, gente. Isso é um planejamento. Igual no processo de enfermagem, a gente vai fazer para o nosso paciente. Eu vou, inicialmente, olha lá como que a gente colocou na resolução. O que eu vou fazer para o meu paciente? Eu vou dividir. Eu vou estabelecer, diagnósticos de enfermagem prioritários. Quais são minhas prioridades? Agora eu vou identificar os resultados esperados, mensuráveis, ou seja, que eu consigo calcular, mensurar e que eu consigo fazer. Eu não vou inventar uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Execuíveis, tá? Então aqui, vamos para os nossos resultados esperados no meu planejamento. Então o que eu espero alcançar? Meu paciente, a prioridade é uma dor aguda. O que eu espero alcançar? Uma dor controlada, ou um conforto físico, ou alívio dessa dor do meu paciente. E agora eu tomo uma decisão clínica. Eu vou precisar fazer essas ações. O que eu vou fazer para essa dor passar? O que eu vou fazer para a dor do meu paciente melhorar? Fora aplicar uma escala, claro que não vai fazer a dor dele melhorar, mas isso vai me ajudar nesse processo, né? O que eu vou fazer para a dor do meu paciente melhorar, tá? Aí aqui eu declaro com essas ações. Isso aqui que envolve o meu planejamento. Esse planejamento muitas vezes está escrito lá no prontuário do paciente completo, né? Às vezes é algo que você já consegue ir ali checando, tá? Às vezes é algo que você vai escrever lá na sua evolução de forma sucinta, tá? É o meu planejamento. Opa, tô voltando, tá? E aí aqui, né, para vocês verem, o diagnóstico de enfermagem, risco de sangramento, tá? Evidenciado por uma terapia trombolítica.
Qual é a intervenção? Eu vou fazer um controle da terapia trombolítica. Quais são as minhas ações, quais são as minhas atividades? Aqui eu tenho um resultado esperado antes, é para vocês verem a diferença de intervenções para ações / atividades. A gente vai falar isso no último dia, que é na aula de NIC. Eu vou detalhar essa diferença para vocês e a gente até fala um pouquinho sobre prescrição de enfermagem no último dia, tá bom? Quarta etapa é a implementação. A implementação é colocar a mão na massa, tá? Compreende realizar, tá? As intervenções, realizar as ações que eu coloquei como previstas lá no meu planejamento. Eu faço isso pela equipe, quem faz isso é a equipe de enfermagem, tá? Com as competências que cabe a cada um. Aí, a gente dividiu 3 padrões de cuidados dentro da implementação. Vou falar de cada um deles agora, olha lá. Padrão de cuidado de enfermagem, padrão de cuidado interprofissional e padrão de cuidado de programas de saúde. Por quê? As nossas ações da prática, elas estão relacionadas a 3 padrões. E a gente tem que ver que padrão que a gente está seguindo mais. Se quando você chega no hospital, o que você está fazendo? Você está fazendo mais o que o outro coloca lá para você fazer, outra categoria? Ou você sabe raciocinar e fazer coisas próprias e nossas? Digamos que acontece uma situação que não vai nenhum outro profissional no hospital naquele dia, só a enfermagem. Dá pra gente fazer alguma coisa? Dá. O que dá pra gente fazer de cuidado? Dá pra você lançar sua prescrição da assistência? O que tem na sua prescrição da assistência? Quais são os cuidados que você colocou lá? Isso é autônomo e independente. Você não precisa do físio, do médico, do assistente social, tá? Para você do nutricionista, para você fazer a prescrição da assistência de enfermagem. Então, pensando nisso e fazendo que a enfermagem reflita no que a gente faz na prática, foram então colocados esses padrões de cuidados lá na nossa resolução. O primeiro padrão de cuidado é o padrão de cuidado de enfermagem. Esse padrão está relacionado a cuidados autônomos do enfermeiro, ou seja, cuidados que a gente prescreve, que são prescritos pelo enfermeiro de forma independente, são realizadas pela equipe, pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar, observadas as competências de cada um. Então, se você tem uma clínica, um consultório de obstetrícia, você é enfermeiro obstetra, você tem um consultório de feridas e curativos, de ostomia, você tem um consultório, enfim, não sei, tem diversas áreas hoje, estética, tá? O que você faz no seu consultório? Você faz cuidados autônomos, cuidados que são respaldados pela nossa Lei de Exercício Profissional 7498 de 86, pelas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, tá? São cuidados autônomos, tá? Que o enfermeiro faz sem ali esse vínculo direto e hierárquico com outras profissões. E a gente tem os padrões de cuidado interprofissional, que, óbvio, nós fazemos diversos cuidados de forma colaborativa com outros profissionais de saúde. Isso a gente faz muito, né? Estratégia de saúde da família, dentro do hospital, né? Quando a gente tá lá e discute com o nutricionista, quando o médico lança a prescrição de medicamentos e a gente implementa, né? A gente tá usando qual padrão? A gente tá usando o padrão de cuidado interprofissional, colaborativo, tá? E tem também o padrão de cuidados em programas de saúde, que a gente, são cuidados que a gente faz e tem relação com protocolos assistenciais. Então, são cuidados advindos de protocolos assistenciais, como a gente prescrever medicamentos, tá? Que são padronizados nos programas de saúde pública, tá? Em rotina aprovada. Solicitação de exames de rotina e exames complementares, que estão também em protocolos padronizados. Programas de saúde, né, o que dizer, tá bom? Então, são padrões de cuidado, são coisas que nós fazemos divididos nesse modelo. Esse modelo de prática de 3 pilares de Kamitsuru foi o que a gente se baseou para montar esses 3 padrões de prática que a gente colocou dentro da resolução. Esse modelo aqui, né, que são esses 3 padrões de prática aqui, né, de cuidado, de enfermeiro, médico aqui no caso do de Kamitsuru, a gente, né, criou ali uma análise, fez uma análise e acabou desenvolvendo ali e baseado em outras referências os padrões de prática e de cuidados. A última etapa é a evolução. Gente, compreende a avaliação dos resultados alcançados. Lá no planejamento estava escrito resultados esperados. Isso aqui é futuro.
Na evolução, são resultados alcançados. Eu vou lá no passado e vejo o que o paciente conseguiu. Ele alcançou o que eu estava esperando? Essa etapa, ela envolve, tá? E compreende, permite análise. Revisão. São palavras muito relacionadas com a quinta etapa, que é a evolução. E evolução aqui não é o registro. Evolução aqui é análise. Evolução aqui é revisão do meu processo. A evolução aqui é eu ver se o meu paciente alcançou o que eu esperava e que ele esperava também alcançar, tá bom?